Hoje, vamos explorar um dos temas mais profundos e desafiadores das Escrituras Sagradas: os pecados sexuais. A Bíblia nos alerta repetidamente sobre a gravidade dos pecados que corrompem nosso corpo, alma e espírito. No entanto, em nossa sociedade moderna, muitos desses pecados foram relativizados ou ignorados. Mas será que esses comportamentos realmente mudaram diante de Deus? Vamos descobrir juntos. Para entendermos esses pecados, precisamos primeiro compreender o que a Bíblia define como pecado. Pecado, segundo as Escrituras, é a transgressão da lei de Deus. Quando falamos de pecados sexuais, estamos tratando de ações que distorcem o plano original de Deus para o corpo humano e as relações entre as pessoas. A Bíblia é clara sobre o impacto devastador desses pecados na vida dos indivíduos e da comunidade. Vamos ver como esses pecados afetam nossa relação com Deus e com o próximo. O adultério é talvez um dos pecados mais conhecidos e frequentemente mencionado na Bíblia. No Êxodo 20:14, encontramos um dos 10 mandamentos: não adulterarás. Mas o que realmente significa o adultério? Davi e Batseba é uma das histórias mais emblemáticas sobre adultério na Bíblia. Em 2 Samuel 11, vemos como Davi, ao cometer adultério com Batseba, não apenas destrói seu relacionamento com Deus, mas também desencadeia uma série de tragédias em sua vida pessoal e familiar. O adultério é visto como uma violação do casamento, que é uma aliança sagrada. Essa quebra de confiança e fidelidade afeta não apenas os envolvidos diretamente, mas também suas famílias e a comunidade. Hoje, o adultério ainda é um dos maiores causadores de divórcios e desestruturação familiar. Embora a sociedade tente amenizar sua gravidade, as consequências espirituais permanecem. Fornicação é qualquer relação sexual fora do casamento. Paulo fala claramente sobre isso em 1 Coríntios 6:18, quando diz: "Fugi da fornicação." A fornicação é um pecado contra o próprio corpo e, portanto, contra o templo do Espírito Santo. A história dos israelitas com as mulheres moabitas em Números 25, 1-9, é um exemplo claro de como a fornicação leva ao distanciamento de Deus e à idolatria. Isso resultou em uma praga que matou 24.000 israelitas. A fornicação, além de ser uma violação da santidade do corpo, leva ao distanciamento de Deus e à perda da pureza. Na sociedade, contribui para uma cultura de promiscuidade e relativização dos valores. Hoje, vemos a fornicação ser normalizada, especialmente entre jovens. Mas a Bíblia continua a nos advertir sobre os perigos espirituais e emocionais desse comportamento. A luxúria é o desejo intenso e desordenado por prazeres sexuais. Em Mateus 5:28, Jesus deixa claro que o pecado da cobiça não se limita ao ato, mas começa no coração. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no coração. A história de José e a esposa de Potifar, Gênesis 39, é um exemplo de alguém que resistiu à luxúria. Embora ela tentasse seduzi-lo repetidamente, José permaneceu fiel a Deus. A luxúria, quando não controlada, leva ao adultério, à fornicação e a uma série de outros pecados. Ela corrompe a mente e afasta as pessoas da pureza que Deus espera. Com a mídia e a internet, somos constantemente bombardeados com imagens e mensagens que incentivam a luxúria. Como cristãos, somos chamados a manter a santidade em nossas mentes e corações. A prostituição é frequentemente mencionada na Bíblia.
tanto de forma literal quanto simbólica. Ela representa a degradação do corpo e da alma. Apocalipse 17 fala sobre Babilônia, a grande prostituta que seduziu as nações. Rabi, a prostituta de Jericó, é uma personagem interessante. Embora tenha sido uma prostituta, ela demonstrou fé em Deus e ajudou os espiões israelitas, sendo posteriormente incluída na linhagem de Jesus. Josué 2. A prostituição é uma violação direta da dignidade humana. Ela desumaniza tanto quem vende quanto quem compra e afasta as pessoas do propósito de Deus para a sexualidade. A indústria do sexo hoje é uma das mais lucrativas, mas também uma das mais destrutivas. Traficantes, vícios e exploração estão entre as muitas consequências da prostituição na sociedade moderna. Levítico 18:22 diz: com homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. A Bíblia é clara sobre a prática da homossexualidade como sendo contrária ao plano de Deus para o casamento e a família. A história de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, é frequentemente citada quando se trata da prática homossexual na Bíblia. A destruição dessas cidades serve como um lembrete das consequências do afastamento de Deus. A prática homossexual é vista na Bíblia como uma distorção do propósito de Deus para o homem e a mulher. Embora controverso, a verdade bíblica permanece imutável. A sociedade moderna tem promovido uma aceitação crescente da homossexualidade. Como cristãos, somos chamados a amar todas as pessoas, mas a permanecer firmes na verdade bíblica. Levítico 18:6-18 lista explicitamente os tipos de relações familiares que são proibidas. O incesto é uma violação dos laços familiares e é severamente condenado. A história de Ló e suas filhas, Gênesis 19, 30-38, é um exemplo sombrio de incesto na Bíblia. Embora as filhas de Ló tenham tomado medidas drásticas em um momento de desespero, o ato foi contra a vontade de Deus. O incesto destrói famílias e gera uma série de traumas psicológicos